Vamos lá? Boa tarde aí, boa tarde a todos e a todos. Vamos hoje ver a continuação das nossas aulas que a gente está gravando, né? Esse material de biologia. E hoje a gente vai trabalhar a parte do módulo 5. Esse módulo 5 é o módulo onde você vai ter toda a sequência relacionada com a primeira parte de fisiologia. Vamos lá? Primeira questão. Primeira questão, quando ele fala aí, relacione, né, as funções digestivas aqui, a gente está falando de sistema digestivo, com as suas respectivas funções. Aí ele coloca aqui 5 órgãos fundamentais. A gente coloca aqui, tá certo? Estômago, pâncreas, baço, intestino e fígado. Desses 5 órgãos aqui, cuidado logo com o baço. O baço, ele é um órgão hematopoético. O que quer dizer hematopoético? Poiese quer dizer produção. Então, o baço, ele é um órgão responsável pela produção que a gente teria, tá certo, de estruturas do sangue. O baço participa da produção de leucócitos, etc., e também da destruição das hemácias. Não teria muito a ver com a parte digestiva. Perfeito? Vamos aqui. A ideia inicial é que a digestão nada mais é do que eu pegar uma molécula gigante e transformar ela em moléculas pequenas. Então, sempre que a gente falar de digestão, a gente vai trabalhar, quando a gente vai quebrar substâncias que eu vou chamar de polímeros, tá certo? Essas substâncias eu vou transformar ela em unidades menores. Deixa eu melhorar isso aqui para ficar mais prático de você entender. Sempre que eu trabalhar com digestão, deixa eu botar o contrário, fica melhor aqui. Sempre que eu trabalhar com digestão, eu vou ter que fazer o processo da quebra da molécula gigante. Tá certo? Eu vou quebrar a molécula, aqui a setinha deveria estar assim. A setinha tem que estar assim. A macromolécula seriam os polímeros, agora ficou bonitinho, e a subunidade aqui são os monômeros. Então, o nosso organismo só absorve as substâncias na forma de monômeros. Então, eu preciso pegar a molécula grande e quebrar nas pequenas. Exemplo, todo polissacarídeo vai ter que virar glicose ou frutose ou galactose. São as formas como a gente absorve açúcar. Então, eu vou transformar os açúcares gigantes em açúcares menores, tá certo? Toda proteína vai virar aminoácido, tá aqui. Aminoácido é aquele componente químico que tem o grupamento amino e o grupamento básico. E todo ácido nucleico, que seria aqui a molécula do DNA barra RNA, vai ter que virar no componente dos ácidos nucleicos, que seria aqui os nucleotídeos. Então, a gente sempre transforma molécula grande e molécula pequena. Dentro do nosso sistema digestório também, a gente vai ter que fazer esse mecanismo de absorção dos nutrientes. Essa absorção dos nutrientes, ela ocorre em uma região do intestino chamada de vilosidades intestinais. Essas vilosidades, que são essas dobras, você tem uma região na vilosidade que é o ducto linfático. Essa região, ela faz a absorção ativa de gorduras. Olha que coisa, tá certo? Deixa eu melhorar isso aqui. Deixa eu melhorar essa palavra aqui. Espera aí. Deixa eu tirar isso aqui. Ela faz a absorção gordura. Gordura, tá certo? A gente vai ter a absorção dos ductos linfáticos. Absorção de gorduras. Tá certo? E aqui, nas artérias e nas veias, você vai ter a absorção
de glicose mais aminoácidos. Então, nessas dobras que a gente tem no intestino, são justamente elas que vão fazer esse processo de absorção. Outra coisa, o nosso sistema digestório, né? A gente tem as glândulas na boca, as glândulas salivares, que é a glândula parótida e sublingual. A gente vai ter a presença do esôfago, a gente vai ter, tá certo? A presença de estômago, baço, etc. Aqui na glândula parótida, né, você vai ter aqui a produção, tá certo, da enzima pitialina, a pitialina. No esôfago, eu vou ter os movimentos peristálticos. Esses movimentos peristálticos são movimentos que vão impulsionar o alimento no sentido da estrutura digestiva, né? O primeiro órgão que a gente tem seria o estômago, depois eu tenho o fígado, vesícula, duodeno, que é a primeira porção do intestino, etc. Aqui aparece o baço. Não esquece que glândula, ele é uma glândula mista. Ele também produz hormônios, tá certo? E a parte final, que é o intestino grosso, onde você vai chegar no final, na abertura do reto e do ânus. Lembre-se que apêndice é um órgão que participa do processo do corpo, mas ele perdeu a função digestiva. O apêndice, hoje em dia, tem uma função muito mais na produção de quê? De células de defesa, ok? Na nossa cavidade abdominal, grande parte do espaço é preenchido pelo fígado. Por trás do fígado fica o estômago, essa parte que recobre o intestino delgado, que é o grosso, e aqui embaixo você vai ter o intestino delgado. Se eu retiro o fígado, você agora passa a ver o estômago e o rim lá atrás na cavidade reto-peritoneal, e eu tirando a tampa do estômago, eu abrindo o estômago, eu vou ter a válvula de entrada, que é chamada de cárdia, e a válvula de saída, que é chamada de piloro. Lembrando que dentro dele você vai ter a mucosa gástrica, e essa mucosa gástrica é ela que vai ser desgastada quando a pessoa tem um caso de gastrite, quando tem um caso de úlcera, etc. Outra coisa, quando o alimento chega no estômago, esse alimento aqui na letra B estimula a mucosa a liberar um hormônio chamado de gastrina. Essa gastrina, tá certo? Vai fazer com que você tenha a liberação de quem? A gastrina atua na liberação do suco gástrico. Na liberação de quê? Se é o suco gástrico, basicamente a presença de enzimas digestivas, ok? Esse suco gástrico, que é a primeira porção da digestão, na cavidade interna, ele é formado pela enzima pepsina e gastrexina, lembrando que elas são encontradas na forma inativas, elas são inativas porque terminam no sufixo gênio. Terminou em gênio quer dizer que é inativa. E aqui você tem o HCl, que é o ativador enzimático. Todas as duas vão quebrar proteínas. Recém-nascido tem renina, que é uma substância, tá certo? Que vai quebrar a caseína, que é a proteína do leite, e algumas pessoas vão ter tributirase. Ase quer dizer enzima, a tributirase quebra tributirina, que é a gordura da manteiga. Por isso que tem pessoas que quando comem manteiga, têm dificuldade na digestão. Lembre-se, no intestino eu vou ter 3 sucos, né? O suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas, o suco entérico, que é produzido pelo intestino, vou abreviar aqui, intestino delgado, e a bile, que é produzida pelo fígado. Esses 3 sucos que são liberados do intestino vão transformar o quimo, que é uma substância ácida formada no estômago, vão transformar em quiló, que é uma substância alcalina formada no intestino. Se aqui é ácido, aqui é alcalino, eu tive que ter a presença de bicarbonatos que vão fazer a neutralização desse suco, tá certo, gástrico. Cuidado, a bile é produzida pelo fígado e armazenada na vesícula. Porém,
a bile não contém enzimas digestivas. O papel da bile seria emulsionar gorduras. Emulsionar no sentido de quê? De dissolver essa gordura, tá certo? Lembre-se que na bile você vai ter bilirrubina, e essa bilirrubina aqui, ela está presente por causa da quebra das hemácias no fígado. Ela é um pigmento que é liberado dessa quebra das hemácias. Suco pancreático é um suco produzido pelo pâncreas, tá certo? Esse suco ele vai ter várias enzimas que vão fazer a quebra, principalmente a amilase pancreática e a tripsina. São duas enzimas fundamentais. Lembre-se que a gente tem a amilase na boca. Essa amilase pancreática é outra que vai continuar o processo. Galinha, digestão de ave, não esqueça. O alimento entra pela boca, passa pelo esôfago e vai chegar no papo. A primeira região é o papo. E depois eu vou ter dois estômagos. Não esquece disso. Eu vou ter o proventrículo. Todos os dois aqui são estômago das aves. O proventrículo é o estômago químico, vai liberar enzimas, e a moela é o estômago mecânico, onde vai fazer a substituição dos dentes, fazendo que a quebra do grão, no caso das aves que são, tá certo, seres que se alimentam de grãos. E ruminante, tá certo? Aqui está a explicação toda bonitinha. Nós temos 4 bolsas: rumen, retículo, omaso e abomaso. Ruminante seria quem? O boi, seria o camelo. Cavalo não é ruminante. Ruminante é aquele animal que se alimenta e o alimento volta à boca para ser, tá certo, regurgitado. Num desenho que a gente fosse colocar para vocês aqui, de uma maneira bem simples. Pronto, aqui eu teria mais ou menos a ideia de um ruminante. Tá certo? Nessa bolsa aqui, que é a pança, aqui você vai ter a primeira porção que o alimento vai fazer para chegar dentro do corpo. Nessa pança aqui, tá certo? Nessa pança é a primeira bolsa que o alimento chega. Cai aqui na pança, onde aqui dentro eu vou ter o quê? Eu vou ter bactérias e protozoários que vão digerir a celulose, aquela relação de mutualismo. Da pança, o alimento vem para o barrete, e do barrete, esse alimento volta para a boca. O boi remastiga o alimento, reengole o alimento, esse alimento, tá certo, vai cair, tá certo, no folhoso, e depois ele vai cair no coagulador. E daqui o alimento vai sair do estômago. Não esqueça, aí você tem as funções de cada bolsa, e aqui em cima você tem o trajeto. O trajeto é boca, rumen, retículo, volta para a boca, cai no omaso e abomaso. Lembre-se, rumen é chamado de pança, retículo de barrete, omaso de folhoso e abomaso é chamado de coagulador. Perfeitamente? Cavalo não é ruminante. Ali está o desenho, aqui você teria o trajeto para você acompanhar. Então, ele pede aqui para a gente fazer, tá certo? Todo o trajeto que você vai ter do alimento, dos aspectos aqui. Então, a primeira coisa é essa. Secreção de bile e bicarbonato seria o número 5 aqui. Teria que ser o fígado dentro do processo. Tá certo? A absorção de nutrientes seria do intestino delgado. Perfeito? Você já teria aqui mais ou menos uma ideia. A bronca agora era você associar isso com as alternativas, tá certo? Uma pessoa normal já saberia aqui que a alternativa correta seria a letra A, é isso? Porque, deixa eu voltar aqui, digestão de proteínas começa no estômago e secreção de enzimas eu vou ter dentro do pâncreas. Perfeito? Então, a alternativa correta, letra A, 5412. Perfeitamente? Ok? Anota aí as dúvidas para mandar depois. Além da sua função digestiva, o pâncreas atua ativamente na coordenação hormonal.
já que também é uma glândula endócrina. Assinale a opção que apresenta, respectivamente, os papéis digestivos do pâncreas e de coordenação. Coordenação aqui são os hormônios que o pâncreas produz. Uma pessoa, tá certo, animada direitinho, sabe, tá certo, que quando eu falar de pâncreas, ó, deixa eu botar isso aqui. O pâncreas, ele é chamado de glândula anfícrina. O que é uma glândula anfícrina? É uma glândula mista. Eu quero dizer que o pâncreas tem uma região exócrina e endócrina. Endócrina, ele produz hormônios. Basicamente, os hormônios seriam dois: insulina e glucagon. São os dois hormônios que a gente teria no pâncreas. A insulina, ela é hipoglicemiante, ela diminui o açúcar no sangue, e o glucagon seria o hormônio hiperglicemiante. Ele aumenta a taxa de açúcar no sangue. Perfeito? E o pâncreas exócrino é aquele que produz o suco pancreático. O suco pancreático, ele é produzido pelo pâncreas. Dentro desse suco, eu vou ter a presença de enzimas. Perfeito? Que vão fazer a quebra do alimento, etc. Vamos aqui. Olha o que eu botei aqui bonitinho. Glucagon é produzido pelas células alfa do pâncreas e insulina ela é produzida pelas células beta do pâncreas. Cuidado com isso aqui, viu? Célula alfa e célula beta. Cuidado com isso. Glucagon aumenta o açúcar no sangue, insulina diminui. Esses dois aqui, para o Enem, são irrelevantes. Não precisa se preocupar. Fica só sabendo que existem mais dois hormônios. Quando eu falar de insulina e glucagon, eles vão regular a glicemia no corpo. Então, se o nível de glicose está alto, meu organismo libera insulina para tirar a glicose do sangue e transformar em glicogênio. Glicogênio é a nossa substância de reserva. Quando a glicose cai, eu libero o glucagon, que faz o trabalho contrário. O glucagon vai quebrar glicogênio em glicose. Quando quebra glicogênio em glicose, ele vai aumentar a glicose do sangue. Outra coisa, a gente engorda porque come açúcar. Então, o glicogênio que não é utilizado, essa mesma insulina transforma em gordura. Gordura passa a ser também uma reserva energética. Quando eu preciso, eu vou quebrar essa gordura em glicogênio e o glicogênio em glicose. Então, esse fluxo de energia entre essas substâncias ele vai ser constante para que o processo sempre se manifeste. Ok? Então, eu coloco aí. Quais seriam os papéis digestivos do pâncreas e o papel de coordenação? Vamos eliminar aqui logo pelas alternativas, tá certo? Deixa eu botar aqui outra cor. Vamos lá. Emulsão de gordura, está errado. Quem faz a emulsão de gordura é a bile. E liberação de aldosterona, está errado. Esse hormônio aqui, ele é liberado pela suprarrenal. Não tem nada a ver com pâncreas. Liberação de pepsina, está errado. Pepsina é no estômago. E produção de gastrina, todos dois é no estômago. A acidificação do quimo, está errado. Quem acidifica o quimo são bicarbonatos. E liberação de tripsina não é hormonal. A única dúvida poderia ser somente na letra D e na letra E, por causa da insulina e glucagon. Com relação à função desses hormônios, está correto. Poderia ser a letra D ou a letra E. Mas ele quer também a função digestiva. Aí aparece aqui, desaminação de aminoácidos. Isso aqui é papel do fígado. O que é desaminação? É como se fosse quebra, transformação dos aminoácidos. Esse metabolismo de proteína se está dentro do fígado. Ok? Não tem nada a ver com pâncreas. Então, nessa questão,
a alternativa correta seria letra E. Desdobramento do amido, que é a quebra do amido por causa de quem? Da amilase. Amilase pancreática é o nome da enzima que vai fazer essa quebra dentro das células. Perfeito? Caminhando? Vamos lá. Existem peixes carnívoros que capturam presas graças ao nado rápido e outros que capturam suas presas permanecendo imóveis e dissimulados sobre o substrato. Primeira coisa é essa. Se o peixe nada rápido, ele vai gastar o quê? Mais energia. Ele vai gastar mais energia. O que fica imóvel na moita, ele vai gastar menos energia, tá certo? Peixes carnívoros que nadam rapidamente, primeira coisa, ele tem que ter muita mitocôndria, muita respiração, muita quebra de glicose, ele vai precisar de muito o quê? ATP, que é o nosso combustível celular, certo? O ATP é que guarda dentro dele a energia essa que vem da glicose. Então, esses peixes devem apresentar uma relação entre a brânquia e a massa corporal, o quê? Primeira coisa, você só poderia marcar aquela alternativa que fala de maior produção de ATP. Tá certo? Eliminava logo essa letra C e eliminava logo a letra E. Eu vou ter que ter mais ATP. Se ele nada rápido, ele vai precisar de fazer mais respiração. Se ele vai ter mais respiração, ele vai precisar de mais oxigênio. Então, eu eliminava logo esta frase onde tem menor capacidade de absorver, tá certo? Oxigênio. Eu preciso de muito oxigênio. E a brânquia tem que ter o quê? Tá certo? Uma capacidade de quê? Uma superfície de contato com a água, o quê? A brânquia é onde faz a troca. Se a brânquia faz a troca, se eu tiver uma brânquia pequena, ela vai capturar menos O2. Então, a minha brânquia teria que ser o quê? Elevada e não reduzida. Então, quanto mais energia ele tem, mais ele precisa ter estruturas desenvolvidas. Então, a alternativa... Espera aí. Tá certo? Então, vamos lá. Então, aqui eu mostro que as brânquias são estruturas que capturam o oxigênio. As brânquias são vascularizadas. Olha aqui, ó. Apresentam grande área de contato com o ambiente. Se ela não tiver grande área de contato, ela não consegue pegar o oxigênio. Certo? É por essa razão que essa questão ficaria a alternativa correta, letra D. Ok? A superfície das brânquias tem que ser elevada, permitindo maior captação de oxigênio e produção de mais ATP. Tudo isso são grandezas o quê? Diretamente proporcionais que eu vou ter nas nossas células. Ok, queridos? Uma questão que você poderia, até sem ter muito conhecimento, ir desenrolando através de quê? Dos conceitos que a gente tem relacionados a esses processos de captura de oxigênio. Quanto mais ativo é o organismo, mais oxigênio ele precisa. Maior a quantidade de ATP e vai ter que ter uma área de contato com o ambiente grande também. Perfeitamente? Vamos entrar agora em outra área, outra seara, que é a parte de sistema cardiovascular. O estudante observou que um determinado vaso sanguíneo apresentava, olha aqui, paredes espessas e que o sangue que circulava no seu interior era de um vermelho escuro. Primeira ideia, vermelho escuro representa o quê? Sangue carregado de CO2. Vermelho vivo, vermelho forte, é sangue carregado de oxigênio. Então, esse sangue aqui seria sangue venoso. Primeira dica. Sangue arterial é de um sangue vivo e é carregado de oxigênio, certo? De O2.
Outra coisa, nós vamos ter dentro do sistema nosso 2 tipos de vasos. Nós vamos ter as artérias e vamos ter as veias. As artérias têm paredes grossas, espessas, rígidas. As artérias, elas são muito elásticas. As artérias, elas são estruturas muito elásticas e elas vão fazer o quê? Elas vão tirar sangue do coração para o corpo. As veias, elas são pouco elásticas. As veias, elas não pulsam, elas não têm batimento. Quem tem batimento são as artérias. E observe que dentro das veias eu encontro válvulas. Essa válvula aqui, ela evita o refluxo de sangue. Todo refluxo de sangue, ele é evitado pela presença das válvulas. Por quê? A maioria das vezes estão contra a gravidade. Logo, eu preciso ter um processo para evitar que o sangue de uma pessoa dê refluxo, dê retorno. Novamente, as artérias são bem organizadas. As artérias têm uma camada de tecido muscular grossa, tecido liso. Observe aqui que é bem grosso. Na veia ele é menor, tá vendo? As artérias são mais espessas, duras. Válvula eu só tenho dentro das veias. Artérias não possuem válvulas. As artérias não precisam, porque as artérias estão a favor da gravidade. Dentro do sangue nosso, a gente vai ter 3 elementos importantes, que são as hemácias, leucócitos e plaquetas. Hemácia vai fazer o transporte de quem? Do CO2, transporte do O2 e transporte do CO, do monóxido de carbono. As hemácias são anucleadas. O fato dela ser anucleada, isso vale para os mamíferos adultos. Leucócitos são células de defesa e plaquetas estão ligados à coagulação sanguínea. Eu vou mostrar um esquema desse daqui a pouco. E a gente tem uma parte do sangue que eu chamo de plasma, e dentro do plasma eu posso fabricar o soro. O que é o soro? É o plasma que não tem elemento de coagulação. Lembre-se que a fibrina é uma estrutura que participa da coagulação sanguínea. Bem separadinho aí. Plasma é a parte líquida, glóbulos brancos é uma quantidade bem pequena e os glóbulos vermelhos você tem uma quantidade grande. As hemácias são anucleadas. Olha no desenho aí, tá vendo? Os glóbulos vermelhos, que são chamados de eritrócitos, que são as hemácias, elas têm essa forma bicôncava, tá certo? Aqui depois você vê os leucócitos, são células de defesa, e os fragmentozinhos perdidos no sangue, esses fragmentozinhos são as plaquetas. Outra coisa, o papel da plaqueta ela é fundamental para controlar um sangramento. Então, na hora que você tem uma parede vascular rompida, houve um corte, a tendência são as hemácias saírem. Essas plaquetas aqui, elas vão criar um conjunto, feito uma rede, tá certo? Tá vendo esses filamentos aqui? Isso é uma proteína chamada de fibrina. Então, essa proteína que é filamentar, ela começa a ser formada e daqui a pouco as hemácias param, não conseguem mais passar. Por quê? Porque ela vai ficar presa nessa rede. Ficando presa nessa rede, o sangue vai começar e para de sair. Só que para formar fibrina, preste atenção agora, vamos dar uma dica na esperança de cair uma questão dessa, tá certo? Nesse coágulo que a gente fala tanto, né, tá certo? Tudo é o esquema da coagulação sanguínea. Então, toda vez que você tem um ferimento ou fragmenta plaquetas, não esqueça, o principal órgão da coagulação é o fígado. Por que o fígado, Calo Bravo? Porque o fígado produz vitamina K, que é uma substância que é anticoagulante, desculpa, é uma substância coagulante, e essa vitamina K, que é liberada, o fígado produz a protrombina.
protrombina é uma enzima inativa da coagulação. Então, para essa enzima, ela está guardada dentro do fígado, aí você sofreu um ferimento. Então, nesse momento que você sofre um ferimento, você vai ativar essa protrombina. Então, essa tromboplastina aqui, essa substância aqui, ela é um ativador enzimático. Na presença do cálcio, a tromboplastina vai virar trombina. E essa trombina que é liberada agora, ela vai transformar fibrinogênio, que também é inativo, vai transformar em fibrina, que é o coágulo. Então, aquela redezinha que a gente viu, que vai fazer, tá certo? A parada do sangramento, ela só ocorre a sua formação quando você tem a presença dessa fibrina. Não esquece, cada animal tem seu tipo de coração. Peixe tem 2 cavidades, é um átrio e um ventrículo. Répteis, anfíbios, são 2 átrios e um ventrículo. Aqui também 2 átrios e um ventrículo. Répteis crocodilianos, 2 átrios e 2 ventrículos. E nós somos 2 átrios e 2 ventrículos. Qual é aqui? Esses dois aqui, anfíbios e répteis, eles têm mistura total de sangue. O sangue vai se misturando. Nos crocodilianos aqui, já inicia uma separação. Os répteis crocodilianos, você vai ter mistura fora do coração. Mistura fora do coração. Esses répteis não crocodilianos, a mistura é menor, mas ela tem mistura dentro do coração como tudo, tá certo? Ela vai ter esse processo como tudo, ok? E nós que somos mamíferos e as aves, nós somos muito parecidos. Qual é a diferença? A diferença entre aves e mamíferos é a posição da artéria aorta. Nas aves, a aorta se curva para a direita. E nos mamíferos, a aorta se curva para a esquerda. Tá certo? São muito parecidos no processo. Aves e mamíferos aqui, esses dois, não mistura sangue. Isso aqui não mistura sangue. Tá certo? Não existe mistura de sangue nas aves e mamíferos. Situação normal, né? A não ser que a pessoa seja doente. Aqui está o nosso coração. Isso é um desenho. Vai aparecer um desenho melhor para vocês sacarem o que eu quero que vocês aprendam. Nós temos 4 cavidades. No lado esquerdo aqui, eu vou ter a válvula tricúspide. Fica entre o átrio direito e o ventrículo direito. E no lado esquerdo eu tenho a válvula bicúspide, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Certo? Outro desenho bonitinho do coração, mas vai aparecer o melhor para você estudar. Para você aprender, observe esse desenho. Vamos lá com calma. Aqui está o coração fechadinho, aqui em cima é o átrio, aqui embaixo é o ventrículo. Esses vasos em cima do coração são as artérias coronárias, tá certo? Aí está a artéria aorta que sai. Se a gente abre o coração, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Do lado direito aqui, no lado esquerdo, eu vou ter as válvulas do coração. No lado direito, válvula tricúspide, no lado esquerdo, válvula bicúspide ou mitral. E aqui está o trajeto do sangue. Então, isso aqui tem que se lembrar disso. Aqui está o sangue chegando. Esse vaso que chega aqui são as veias cavas, transportando sangue venoso. Tudo que for no lado direito no coração é sangue venoso. Então, entra no átrio direito, passa por ventrículo direito. E vai sair nesse vaso azul aqui, ó. Esse vaso azul que sai, se sai do coração, são artérias. Só que essa artéria aqui são as artérias pulmonares. E essas artérias pulmonares transportam sangue venoso.
Isso é uma exceção. Isso vai para o pulmão, faz a hematose e volta. Deixa eu botar a numeração aqui. Aqui foi o vaso número 1, aqui agora foi o vaso número 2. Se volta para o coração aqui no número 3, se está voltando, são as veias. Só que essas veias saem do pulmão, são as veias pulmonares, carregadas agora de sangue arterial. Entra no átrio esquerdo, aqui tem a válvula tricúspide, ventrículo esquerdo e vai sair por esse grande vaso aqui, que é a artéria aorta, carregada de sangue arterial. Lado direito do coração, sangue venoso. Qualquer pergunta sobre o lado esquerdo do coração, sangue arterial. Ok? Então, o que diz assim? O estudante observou que o detérmine da vaso sanguíneo apresenta paredes espessas e o sangue era vermelho escuro, carregado de CO2. Que vaso seria esse? Vamos lá. Primeira coisa, não poderia ser veia, porque veia não tem, tá certo, parede espessa. Veia tem paredes elásticas, assim, muito finas, se deformam. Parede espessa, dura, são as artérias, que pulsam. Só poderia ser artéria. Aí ele fala aqui artéria pulmonar. A gente acabou de ver, ó. Artéria pulmonar, que são essas artérias, tá certo? Elas transportam sangue venoso saindo do coração, levando o sangue para o pulmão. Então, na letra E, está dizendo que a artéria pulmonar que leva sangue arterial do pulmão para o coração. Falso. Quem leva sangue arterial para o pulmão, para o coração, são as veias pulmonares, não são artérias. Então, a alternativa correta seria letra D. Ok? E a última fala do transporte dos gases. Os seres humanos, a gente fala aí que o transporte dos gases, eles obedecem, tá certo? Tanto do O2 quanto do CO2. E esses são transportados no sangue, respectivamente, na forma de quê? Vamos aqui. O trajeto do sangue na gente seria fossas nasais, faringe. Faringe aqui, ela é um órgão duplo, chega na laringe e vai entrar na traqueia. Até chegar nos brônquios, eu estou fora do pulmão. Dentro dos brônquios, eu vou ter bronquíolos e eu vou ter os alvéolos pulmonares. Isso aqui é dentro dos pulmões. Esses alvéolos seriam o local da hematose, onde a gente vai ter a troca de sangue, tá certo? Arterial com sangue venoso. Perfeito? Brônquio é fora, bronquíolos e alvéolos já são dentro dos pulmões, onde a gente vai ter esse mecanismo de troca. O pulmão direito é maior que o pulmão esquerdo. O pulmão direito, ele apresenta 3 lóbulos, e o pulmão esquerdo, ele só apresenta 2 lóbulos distintos. Perfeito? Separando a cavidade do tórax e o abdômen, eu tenho o diafragma, que é através do diafragma que eu vou ter os movimentos respiratórios. O pulmão direito é trilobuado e o pulmão esquerdo é bilobado. No meio dele está o coração. O coração fica no espaço chamado de mediastino. O transporte do gás, o oxigênio, é transportado principalmente pela hemoglobina, formando a substância chamada de oxihemoglobina. Certo? Que é o sangue arterial verdadeiro. E o transporte desse oxigênio é feito toda hora. No alvéolo, o oxigênio entra no sangue e se combina com a hemoglobina, olha aqui, o HbO2. Quando chega nos tecidos, libera o oxigênio dos tecidos para alimentar as células. Já o transporte do CO2, grande parte dele é feito na presença do zilbicarbonato. Mas quando a hemoglobina se liga ao CO2, eu vou formar um composto chamado de carbohemoglobina.
Se vocês ouvirem a palavra carboxiemoglobina, é quando se liga com o CO, que é o monóxido de carbono. Tá certo? Então ele pergunta aí, o transporte do oxigênio e o gás carbônico são transportados basicamente como? Quais são as principais formas, tá certo? Olha aí, o oxigênio não tem mistério, seria na forma de oxihemoglobina, tá certo? Mas a gente acabou de ver que o CO2, a principal maneira seriam pelos íons bicarbonatos. Perfeito? Logo, a alternativa que encaixa isso é a alternativa D. Na forma de oxihemoglobina, que é o transporte do oxigênio, e na forma de íon bicarbonato, que seria o transporte do CO2. Perfeito? Então, tendo dúvida, tá certo? Tem acesso aí, tá certo? A meus contatos, manda para mim para que a gente possa, tá certo? Trabalhar com vocês. E aguarde que o nosso próximo módulo também vai ser fisiologia, mas ligado mais à parte de nervoso, endócrino e sistema excretor ou excretório. Muito obrigado.